agora eu dei risada. Quem foi que teve essa ideia, hein? De colocar essa música de terror aí, esse efeito de terror aí na abertura. Já demite o cara da edição já. Brincadeira. O cara tem que ser mais louco que eu. Coloca uma coisa de filme de terror na introdução. Ei, pessoal. Opa. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula aqui da nossa plataforma do Ciência Descomplicada. Eu sou o professor Danilo e nós vamos hoje iniciar aí a nossa jornada, né, do artigo científico e com o nosso método 7 para 1, que é a proposta, né, de uma nova modalidade de curso, de cursos online e gratuitos, né, aqui da nossa plataforma, e estamos começando justamente com a questão do artigo científico. Se vocês se atentaram lá para o nosso cronograma, né, o nosso curso ele terá 7 dias, por isso que o nome do curso é método 7 para 1. Porque vocês, por incrível que pareça, né, se vocês seguirem todos os passos que nós vamos falar aqui, então, por incrível que pareça, você vai conseguir escrever um artigo científico aí em 7 dias, tá? Você vai escrever em 7 dias um artigo científico. Então, por isso que chama o método 7 para 1. Então, durante esses 7 dias de aula, né, durante o nosso cronograma, eu darei algumas recomendações, algumas dicas e, consequentemente, as aulas eu vou fazendo aqui juntamente com vocês. Então, exceto de hoje, né, porque hoje é uma aula mais introdutória e eu vou dizer o que é que vocês devem fazer para a aula de amanhã, mas basicamente eu vou escrever um artigo com vocês aqui durante esses 7 dias ao vivo e a cores, tá? Então, durante essa semana de aula, com exceção do domingo, né, que nós não temos aula, mas de hoje até a próxima semana, 7 dias de aula de acordo com o cronograma, então nós vamos montar, vocês vão aprender a escrever um artigo científico, tá, na área de vocês. E vocês não vão precisar se dedicar, né, assim de maneira exorbitante, ficar sem dormir, né, aquela coisa para conseguir escrever o seu artigo científico. Basta que você tenha um empenho, né, durante aqui a aula, preste muito bem atenção, já tente ir fazendo alguma coisa, né, durante a aula, e eu tenho certeza que no final desses 7 dias você vai ter, se não um artigo completo, mas pelo menos um esboço muito bom, né, a partir do qual a partir de algumas correções e de algumas orientações, eu acredito que ele já vai ficar bem completo, né, a ponto de ser submetido aí a uma revista. Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqui na nossa descrição está o link aí da frequência, né, da nossa aula. Depois desses 7 dias de aula, vocês têm um certificado, tá, que vocês vão receber no e-mail de vocês. Então é importantíssimo que vocês coloquem o e-mail correto, o nome completo de vocês correto, sem erros, porque e isso vai funcionar para todos os dias. Então todos os dias de aula vai ter uma frequência aqui, vocês entram lá, assinam e vocês podem receber o certificado do e-mail de vocês após, né, o nosso curso. Então o nosso curso ele é basicamente isso, tem uma perspectiva aqui bem simples, mas eu acredito que vai ajudar muito, né, a grande maioria aí a ter um start aí, a ter um início, né, do processo de escrita científica. Eu vou tentar passar os conhecimentos mais simples, da forma mais simples para vocês. Hoje basicamente eu vou pedir para vocês definirem um tema, tá? Então já é bom ir raciocinando sobre isso daí, um tema, um título, né, do seu trabalho, são coisas diferentes, eu vou já explicar. Mas eu acredito que a partir do trabalho, né, dessa semana de aula, vocês vão conseguir ter um bom aporte aí para ou produzir no último dia de aula. É interessante que você já tenha boa parte do seu artigo científico produzido, ou que você tenha um artigo aí bem encaminhado, que você já tenha uma orientação do que fazer, de como fazer, etc. Então eu sou extremamente grato a cada um de vocês, né, que estão aqui no nosso curso, que está assistindo, que nos acompanham lá nas redes sociais, né? Lá no @DaniloFerreiraDS, meu Instagram, e aqui no YouTube, né? Pelo Ciências Descomplicada. Tudo bem? Nós temos o nosso site também de cursos online, que falamos
de vários cursos, vários temas. Vocês podem conferir lá o cienciascomplicada.com. Tudo bem? Deixa eu só arrumar um pouco a minha câmera aqui para ficar só sucesso para vocês. Tudo bem para vocês aí? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Só felicidade. É uma felicidade sem fim, né? Produzir artigo científico, você tem que estar feliz. E vamos lá para a nossa aula, né? Sem mais delongas, sem enrolações. Então, assim, como eu disse, né, esse curso eu coloquei o nome método 7:1, porque a ideia, né, um dos primeiros cursos que eu fiz aqui na plataforma, né, nós já tínhamos várias aulas, mas uma das primeiras aulas, né, que nós tivemos foi sobre como elaborar o seu artigo científico em 10 dias. E aí muita gente duvidou, tá, será que é possível fazer em 10 dias? Eu mostrei que é sim possível, é possível até em menos, né? Isso vai depender muito da sua dedicação. Então você pode escrever um artigo em 10 dias, você pode escrever um artigo em 7 dias, como você pode passar 10 meses, um ano, para escrever só a introdução do seu artigo científico. Então isso vai de pessoa para pessoa. É claro que depende, lógico, de uma série de fatores, das suas ocupações, trabalho, mas eu acredito que se você se dedicar durante as aulas aqui, durante essa semana de aula que nós vamos ter, se você se dedicar, eu garanto para vocês que vocês conseguem escrever um artigo científico sim, beleza? Então, vamos lá. E a primeira coisa, né, que eu queria falar aqui com vocês, um dos primeiros aspectos, em relação à estrutura de um artigo científico. Então, qualquer artigo científico, é claro que a estrutura ela pode mudar um pouco de área para área, né, de tipo de artigo, né, isso também vai influenciar. Mas, de uma forma geral, um artigo científico ele tem esses itens. Então, um artigo científico ele sempre vai ter um título, ele sempre vai ter um resumo, sempre tem introdução, objetivo, método, resultados de discussão, conclusão e referências. Não se preocupe que todos nós vamos passar por cada um desses itens, tá? Então, e assim, nós vamos passar por cada um deles e nós vamos passar pela ordem que vocês precisam escrever, tá? As nossas aulas elas serão na ordem que você precisa escrever esse artigo para ele sair mais estruturado. Porque algumas pessoas, por exemplo, podem começar a escrever o seu artigo pelo resumo, né? Então, se você nem tem o seu artigo científico, você não tem como escrever o seu resumo. Então eu vou dar algumas dicas, tá? Algumas orientações para iniciar escrevendo pelo método, como escrever. Então vai ser uma perspectiva bastante prática. E aí para ninguém falar assim, ele está dizendo que em 7 dias dá para escrever, então escreva, então prove. E aí eu vou provar para vocês durante esses 7 dias, né, a partir da aula de amanhã, que é uma perspectiva mais prática. A partir de amanhã eu já vou estar com o meu arquivo em Word aqui aberto. E aí nós vamos escrever o nosso artigo científico juntos. É claro que eu vou escolher um tema aqui, vocês vão escolher o de vocês. Mas vocês vão ver que eu só vou escrever e digitar durante o nosso período de aula. Então eu não vou digitar nada fora do nosso horário de aula aqui. E aí vocês vão ver que durante esses 7 dias eu consigo elaborar um artigo científico bastante bacana e legal aí. Que inclusive dá para publicar, beleza? Então, a estrutura de um artigo científico normalmente ela gira, né, em torno disso. Só que note, antes de escrever qualquer coisa na sua vida, seja um TCC, seja uma tese aí de doutorado, uma dissertação, né, o seu artigo científico, você precisa ter muito bem delimitado o tema que você vai trabalhar, né? Ou seja, o que é que você vai abordar, o que é que você vai pesquisar, como você vai fazer isso. Então, uma perspectiva bastante legal, né, e que é justamente o que eu vou pedir para vocês fazerem hoje. Sim, outro detalhe. As minhas aulas, tá, elas sempre são bastante objetivas, tá? Então vocês vão notar que eu não costumo enrolar muito. Então assim, eu já digo o que vocês precisam fazer, eu digo como você deve fazer e já dou as orientações gerais. Eu não vou ficar enrolando, tá? Até porque tempo é algo muito precioso, né, para todos nós. Então assim, antes de escrever qualquer coisa, você tem que ter um tema em mente. Você não pode sentar na sua cadeira, na frente do seu computador e pensar: vou escrever algo, mas você não tem um tema para escrever. Então você tem que ter esse tema muito bem delimitado. E aí existem algumas orientações para isso, tá? Existem algumas orientações. A primeira delas, e que muita gente tem muita dificuldade, é o seguinte. Antes de escrever um artigo, você tem que ter um tema bem fechado, bem específico. Como assim? Um exemplo, imagine que você vai escrever algo que nós estamos vivendo, por exemplo, sobre Covid-19.
E aí você senta na frente do computador e diz, pois bem, o meu tema é Covid-19. Só que, sobre Covid-19, você pode escrever uma infinidade de coisas. Então você pode falar sobre saúde mental relacionada ao período de pandemia, você pode falar sobre vacina, você pode falar sobre tratamento medicamentoso, você pode tratar aspectos sociodemográficos, sociológicos da pandemia, filosóficos, aspectos geográficos, históricos. Então você pode trabalhar uma infinidade de coisas. Então o seu tema, né, quando você for trabalhar, quando você for definir esse tema, e especificamente o título, né? Ah, Danilo, mas o título é algo que eu posso fazer por último, né? É uma das últimas coisas a se pensar. Concordo. Mas quando você já tem um tema bem específico e você define um título da sua pesquisa também de maneira muito específica, então isso vai ajudar você a escrever outros itens, como por exemplo a sua introdução, como por exemplo o objetivo, definir uma boa pergunta de pesquisa para o seu artigo científico. Então tudo isso vai, se você já tem um título parcial, isso vai lhe ajudar bastante, tudo bem? Então, a definição de tema, você pode usar várias estratégias para definir um bom tema para a sua pesquisa. Essas várias estratégias, você pode pesquisar em alguns sites, né? Como, por exemplo, existe o RiskGate, né? Que ele basicamente é uma rede social de pesquisadores. Então lá você vai encontrar pesquisadores de todas as áreas, o pessoal discutindo temas e etc. Então lá é uma boa fonte para você ver o que é que está se falando sobre sua área, né? O que é que está sendo discutido sobre sua área? O que é que ainda não foi descoberto que precisa ser estudado? Quais os aspectos ainda geram muita confusão, né, de algum tema que você goste, que também é outra recomendação. Não adianta absolutamente de nada você escolher um tema que ele é bom, mas que você não goste. Porque quando isso acontece, se você escolhe um tema bom, mas você não gosta daquele tema, automaticamente você vai procrastinar, você vai sentir preguiça, né, de escrever aquele tema. Você não vai conseguir ter uma boa produção para fazer pesquisa, para escrever, né, os textos aí do seu artigo científico. Então é imprescindível, parece uma coisa assim meio que trivial, mas muita gente não vai por esse caminho. Então é importantíssimo que você defina, né, você escreva algo que você goste de trabalhar, isso é muito importante. Para isso, né, porque assim, tem que ser algo que você goste, mas também tem que ser algo interessante. Porque de nada adianta também você fazer uma pesquisa sobre algo que as pessoas já conhecem, sobre algo que já se tem muito conhecimento, ou sobre alguma coisa que não vai gerar novidade, não vai gerar novos conhecimentos. Então você tem que ter essas diretrizes na sua cabeça. Então a primeira coisa, né, que você vai fazer, você pode fazer pesquisas através de sites específicos, portais, base de dados, sites de notícias. Então, por exemplo, as notícias assim na sua área, elas trazem muitas novidades, muitas coisas novas que estão sendo discutidas dentro da sua profissão, dentro da sua graduação, do tema que você gosta. Então é interessante que você olhe notícias, que você converse com professores, com outros profissionais da sua área. Por quê? Uma ideia que você tem que ter quando você for definir o tema do artigo que você vai trabalhar é que esse tema ele tem que ser algo relacionado a um problema a ser resolvido. Como assim? Olha só. Imagine que eu vou estudar sobre, sei lá, geografia. E aí eu vou estudar sobre vulcões, tá? Um tema bem geral, assim. E aí eu vou estudar porque que a larva do vulcão ela está em uma temperatura menor. Tá? Só uma hipótese, eu nem sei se isso está acontecendo, mas só uma hipótese. Ela está em uma temperatura menor. Então por que é que ela está numa temperatura menor? Existem algumas teorias que explicam, mas ninguém ainda sabe explicar certamente. Então você poderia fazer um estudo fazendo uma especulação sobre isso. Por que que essa temperatura está menor? O que é que pode estar influenciando nessa temperatura? Então, é um novo pensamento que ele está tentando resolver um problema. E, consequentemente, quando você resolve um problema, quando você cria um método de resolver um problema, você está gerando um novo conhecimento que outras pessoas da sua área podem usar. Essa é a ideia da pesquisa. Por exemplo, na área da saúde agora, está sendo produzidas as vacinas, né, para o Covid-19. Então, a partir da produção das vacinas, as vacinas, quando elas forem aprovadas, a partir do estudo e tudo, elas vão ser aplicadas nas pessoas para que elas adquiram a imunidade contra o Covid-19.
Então olha só que interessante, esse novo conhecimento ele está sendo gerado através de uma pesquisa. E ele surgiu através de um problema. Qual era o problema? Não se tinha uma vacina, não se tinha um método de prevenção específico, né, de proteção para infecções pelo Covid-19. Então, quando isso acontece, é de extrema importância que você consiga resolver esse problema, né? Não é que você vai inventar a roda, não é que você vai descobrir algo extraordinário, mas você sempre tem que ter em mente que o tema da sua pesquisa ele deve trabalhar em cima de problemas que estão acontecendo na sua área. Não necessariamente você vai ser a pessoa que vai descobrir a solução para aquilo, né? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que simplesmente quando você trabalha em cima da resolução de problemas, de um problema a ser resolvido na sua área, o tema do seu artigo ele fica mais interessante. O seu artigo ele se torna mais publicável, porque as revistas querem saber daquele conhecimento. Porque os outros profissionais, as outras pessoas que são da sua área, elas querem saber acerca desse conhecimento. Então o seu artigo ele vai se tornar muito mais publicável, claro, se você seguir algumas diretrizes e algumas recomendações acerca da escrita e de todo esse processo que nós vamos falar ao longo dessa semana. Tudo bem? Então a primeira coisa que você vai ter que ter em mente é isso. Você vai ter que definir um tema. E é isso, só isso que eu vou pedir para vocês definirem hoje, tá? Hoje eu quero que vocês, após essa aula, né, que ela é bem curtinha, eu quero que vocês vão pesquisar. Pesquisem, olhem artigos na área de vocês, olhem as últimas notícias, e aí vocês definam um tema que vocês gostariam de trabalhar no artigo de vocês e que, consequentemente, vocês vão produzir aí ao longo da semana. Tudo bem? E assim, pessoal, uma recomendação que eu dou, realmente tente produzir esse artigo ao longo da semana. Eu sei que tem pessoas que assistem a aula e que eu vou assinar a frequência aqui, ganhar um certificado e etc. Mas isso não vai ajudar você, não vai ajudar na sua vida. Tá? Eu estou dando aqui esses cursos gratuitos justamente para lhe ajudar a você ter uma maior clareza de como escrever o seu artigo científico, como você pode escrever esse artigo, quais as melhores formas, o que é que pode facilitar para você durante esse processo de escrita. Então são todos esses processos que eu gostaria que vocês dessem atenção. Então defina um tema, tenha em mente uma coisa bastante específica, não de maneira geral. Vou trabalhar sobre diabetes mellitus, mas em que sentido? Aí eu vou falar sobre fatores de risco para amputação de membros em pessoas com diabetes mellitus. Entende a diferença entre o tema, que é mais geralzão, e tornar esse tema um pouco mais específico? E aí uma recomendação que eu vou dar para vocês, tá? É que além de definir o tema, vocês já deixem definido um título parcial. Danilo, mas o título não é a última coisa, né? Não é o último item que eu vou elaborar, não é o último item que eu vou pensar, que eu vou elaborar no meu artigo científico. Concordo. Mas se você já deixa um tema parcial, um título parcial, aliás, um título parcial para a sua pesquisa, como eu disse anteriormente, isso vai facilitar você definir uma melhor pergunta de pesquisa, isso vai facilitar você definir melhor o seu objetivo. Você vai ver que o seu texto ele vai se tornar muito mais coerente, muito mais coeso, tá, a partir dessas recomendações. Então, além de escolher o tema que você vai trabalhar, eu vou pedir para vocês definirem um pequeno título, tá? Um título parcial acerca da sua pesquisa, que nós vamos, do seu artigo, né, que nós vamos trabalhar aí ao longo dessa semana. Algumas recomendações para o título é que ele seja curto, né, até 20 palavras. Então, até 20 palavras para você ter aí o seu título. Ele não pode ser curto demais. Então, o título do seu artigo, do seu trabalho de uma maneira geral, ele não pode ser simplesmente, sei lá, a economia no Brasil. Se eu for falar de economia no Brasil, tem muitas coisas que eu poderia falar. Agora, se você falar assim, o impacto da pandemia para a economia na região nordeste do Brasil. Então, isso daí já é mais específico. E você vai avaliar o impacto da pandemia, né, na questão financeira, né, da região nordeste do Brasil. Então, deixe o seu título bem específico, né, direcionado justamente para o que você quer analisar, como você quer analisar. Tente informar o necessário, tá? Tente informar o necessário. Você não pode ser curto demais, né, informar de uma maneira geral e deixar o tema muito amplo para muitas interpretações. Você tem que ser de maneira, tornar ele de maneira bastante específica. E uma recomendação, que a gente ainda vai falar isso na aula sobre método, é você já deixar claro no título o tipo de pesquisa. Não sei se vocês já notaram,
mas normalmente já no título o pessoal já deixa claro qual tipo de pesquisa vai ser realizado. Então às vezes as pessoas colocam assim, por exemplo, se esse título anterior fosse o meu título, eu poderia colocar o impacto da pandemia o impacto da pandemia na questão financeira na região nordeste do Brasil. 2 pontos, revisão integrativa da literatura. Então a pessoa já deixa claro qual o tipo de estudo, né, que ela vai fazer. Essa questão do tipo de pesquisa não precisa ser definida agora, porque é algo que nós vamos estudar ainda na aula de método, tudo bem? Mas tenta elaborar um título e tenta deixar esse título bastante específico, tá? Porque é justamente ele que vai orientar vocês durante todo o processo, tornar o seu texto bem mais coerente, bem mais coeso e, consequentemente, com a maior evidência científica, seja lá qual for a área, tá? Na área da saúde, a área de ciências humanas, sociais, exatas. Então, em todas as áreas, essas recomendações elas darão certo se você seguir as recomendações e fizer o que for necessário aqui durante as nossas aulas, durante essa semana. Tudo bem, pessoal? Então, assim, o que eu quero que vocês façam hoje. Então, hoje é o primeiro dia do método 7 para 1. Vocês vão elaborar um artigo em 7 dias. Hoje, no primeiro dia, eu quero que vocês só pensem nisso. Então, pense num tema e já define um título parcial para a sua pesquisa. Só isso. Não precisa elaborar mais nada. Não precisa elaborar introdução, objetivo, nada. Só quero que vocês definam um tema e um método, e aliás, um tema e um título para a sua pesquisa. E aí amanhã nós damos continuidade na nossa segunda aula, em que eu vou dar algumas outras orientações para você produzir esse seu artigo científico aí em uma semana, consequentemente você alcançar a tão almejada publicação na revista científica, que está se tornando cada vez mais difícil. Tá ok, pessoal? Olha só, muito obrigado pela participação de cada um de vocês na aula de hoje. Espero cada um na aula de amanhã e durante todo o nosso curso aí da semana. Um forte abraço a todos, tenham todos uma boa noite, um beijo no coração e até mais.